Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim, ó. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então o que acontece? Nós temos meditado nessa passagem aqui e nós temos falado a respeito da quebra de cadeias. Então esse mês nós temos orado aqui no mês de julho para que as cadeias elas sejam quebradas, tá? Para que qualquer tipo de prisão que você tenha aí enfrentado, ela seja então aí desfeita. Só que o que nós temos aprendido nesse mês? Nós temos falado sobre a questão do que aconteceu com o Paulo e o Silas em relação ao que eles passaram. Para que o terremoto viesse, que é o que eu li para você aqui no versículo 26, para que o terremoto viesse, primeiro, tá? Eles fizeram a vontade de Deus. Eles estavam indo para a oração para se fortalecer, e a moça estava no caminho, presa ali, né, por um demônio, e essa moça então ela foi liberta quando Paulo repreendeu o mal. Então primeiro eles fizeram a vontade de Deus. Segundo, eles foram humilhados. Só que eles não levaram ali a humilhação, tá, como um ponto principal. Então eles foram humilhados, mas eles não se apegaram à humilhação. Eles podiam ter se apegado à humilhação. Poxa, estamos fazendo a obra de Deus e a gente passa por isso? Não. Então eles foram humilhados, mas a alegria de ter feito a vontade de Deus, libertado uma pessoa, era tão grande que aquela humilhação ficou de lado. A dor, porque eles foram açoitados, então o corpo doía. Não era só uma vergonha, era também uma dor física, não era só uma dor emocional. Era uma dor física, porque eles foram chicoteados, mas também aquela dor física não foi maior do que o prazer de fazer a obra do Senhor. E a prisão. Estavam presos, para todo lado que eles olhavam ali, eles enxergavam, né, a prisão, a cadeia, mas eles não se apegaram também a isso. Então isso eu tenho te falado já há alguns dias. Humilhação, dor e prisão. E primeiro, claro, fazer a vontade de Deus. Mas aí o que acontece? Depois que tudo isso aconteceu, e eles se apegaram à vontade de Deus, aquela alegria de ter feito o que era para ser feito, eles começaram então a orar e começaram a louvar. Só que aonde que eles encontraram forças para isso? Porque eles estavam machucados, humilhados e presos. Aonde que eles encontraram força? Em Deus. Então eles deixaram de lado ali toda a necessidade deles, e eles sabiam que só no Senhor eles conseguiriam ali suportar aquele momento. E aí começaram então a louvar e começaram a orar. E o terremoto veio. Aqui eu quero chamar a sua atenção. O terremoto não viria se eles não tivessem orado e louvado. Porque a dor, a humilhação e as prisões, elas vêm para tirar da nossa boca o louvor e a oração. Só que eles não fizeram isso. Eles começaram a se aproximar de Deus, porque é o que eles tinham. E aí Deus, então, vendo isso neles, fez o quê? Enviou o livramento. Ó, que lindo, que foi o terremoto. Só que aí eu quero te falar o seguinte, eu quero falar para você um pouquinho hoje sobre o Silas. Porque o Paulo encontrou um parceiro de fé.
E Deus quer encontrar na gente esse parceiro, esse homem, essa mulher aí de Deus. Aí eu vou pedir que você me acompanhe, por favor, lá em Atos 15, versículo 40. Só voltar aí. Atos 15, versículo 40. Vamos lá. Atos 15, versículo 40. Diz assim, ó: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então o que acontece aqui? Vamos parar para a gente entender. O Paulo, ele foi um grande desbravador, levando o evangelho para vários locais. Só que ninguém faz nada sozinho. A palavra diz isso. Sem mim, nada poderias fazer. Então o Paulo começou aqui alguns trabalhos. Então ele se juntou com muitas pessoas ali de Deus. Com o Silas, com o Barnabé, com o Timóteo. Eu estava fazendo um estudo ontem. E muita gente passou pela vida do Paulo. Só que o Silas, ele não foi, por exemplo, igual ao Timóteo, porque o Timóteo, ele foi um filho na fé do Paulo. O Silas, ele estava ali, ó, no mesmo patamar. Ele já era um homem experiente, sabe? Já era um homem assim, que tinha uma comunhão com Deus fortalecida. Tanto que ele passa pelos açoites com Paulo, orando e louvando. Então, o que eu quero falar com você hoje é a respeito disso. Deus, ele quer encontrar na gente esse parceiro. Entendeu? Ele quer encontrar em mim e em você. Assim como Paulo encontrou no Silas. Porque eles passaram por aquela situação dos açoites, da humilhação, juntos. E Deus honrou. Só que o que acontece? Você vê aqui que a palavra diz que ele escolheu Silas, tá? E ele partiu de onde ele estava para uma viagem missionária, né? E ele partiu, a palavra diz, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então o pessoal falou, olha, Deus abençoe vocês aí, hein? Vão na bênção. Ô Paulo, ó, o Silas que você escolheu para te acompanhar é um homem de Deus. Pode ir tranquilo, porque ele vai acompanhar você aí na jornada, e como dizem lá fora, é pau para toda a obra. Entendeu? E foi mesmo, porque na hora que pegaram os dois, tá? E açoitaram, o Silas estava lá orando e louvando. Então é isso que Deus quer ver na gente, porque é o que eu tenho te falado, a vida vai açoitar. A vida, ela vai te mostrar que ela te prendeu em alguma situação. A vida vai te humilhar. Então, se você não for esse parceiro de Deus, aquele parceiro, sabe, que clama, que crê, que confia, você não vai conseguir passar pelas situações de pé. Você está entendendo isso aqui? Se a gente não for aquele parceiro de Deus, né, aquele parceiro que está sempre caminhando, ali com Cristo, levando a sério a palavra, os ensinamentos, colocando em prática, você não vai ter sucesso. Eu não vou ter sucesso. Porque no mundo a palavra diz, tereis aflições, então vai ter muita gente, muitas situações para humilhar você, para prender você, para te chicotear. Então, Deus, ele quer te ajudar a passar pelos problemas. Só que ele só pode ser contigo se você for com ele. Entendeu? Se a gente parar, ele não pode operar. É o que eu falei para você. Se eles olhassem para as condições, né, do corpo deles, do emocional, e também olhassem para a prisão, eles nunca teriam orado e nunca teriam louvado. Consequentemente, o terremoto não teria vindo. Entendeu? Então, é fácil ficar animado quando está tudo dando certo. Entendeu? É fácil.
Só que naquela hora que a coisa não está encaixando, que você fala, não, Deus está comigo. E aí vem a honra de Deus. É essa parceria que Deus quer. Lá no trechinho de Atos 13, 22, vamos lá? Atos 13, 22, ó. Olha só o que diz aí, ó. Aliás, Atos 13, 21, tá? Perdão. Falei 22, né? Perdão, 21 e 22. Olha só o que diz aqui, ó. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará, complete você. Você viu isso aqui? Você viu o que foi falado aqui? Ó, olha aqui para mim. Olha para mim aqui, para alguém te entender. É como se o Senhor falasse assim: Saul foi uma bênção, acabou depois querendo mais o trono do que a minha presença. O Saul foi uma bênção, mas o Davi, entendeu? Então você percebe que tem pessoas e pessoas. Tem o que busca e tem aquele que busca. Tem o que crê, mas tem aquele que crê. Entendeu? Tanto que ele fala assim, ó: achei a Davi. Quem acha alguma coisa é porque antes estava, Deus estava procurando alguém. Como hoje Ele está procurando em mim e em você. Ele está olhando para a gente aqui agora e está falando assim: será que eu posso contar com Ele quando a coisa apertar? Porque quando a coisa está solta, é fácil contar. Agora e quando aperta? Será que eu posso contar com Ele a hora que Ele ficar sem dinheiro? Será que eu posso contar com Ele para que Ele venha lembrar da minha palavra e eu possa prosperar Ele? Será que eu posso contar com Ele quando o casamento não estiver legal? Para Ele crer nas minhas promessas e eu fazer um milagre na vida sentimental dele? Será que eu posso contar com Ele quando algum mal se levantar contra a saúde dele? Para que ele possa acreditar que eu trouxe vida e vida em abundância? Que Jesus Cristo dá saúde? Então é o que ele diz aqui, ó: achei. Não é assim que a gente faz quando encontra alguma coisa? Achei! Onde é que estava? Embaixo da cama. Oh, meu Deus. Não é assim que a gente faz? Dá até um glória. Oh, glória, achei! Onde é que estava? Dentro do armário. Esses dias a gente encontrou um sapato perdido lá, né? Eu procurando em casa: cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Estava na área. E a casa não é grande não, mas o sapato fugiu para a área. Falei: rapaz, cadê meu sapato? E procura sapato. Quem pegou meu sapato? Alguém aqui em casa vai pagar caro. Daqui a pouco o sapato estava lá escondido na área. Quem colocou o sapato lá? Eu. Uma besta mesmo. Esqueci que coloquei lá, ia dar uma engraxadinha nele, eu coloquei no canto lá que estava muito sol e deixei o sapato lá. Tanta coisa na cabeça. Aí estava lá, Deus mostrou. Deus mostrou para a esposa, ela que falou: acho que o seu sapato estava na área. Eu falei: sério? Aí eu fui lá e ele estava lá, pedindo ajuda. Mas é isso. Achei. Achei. Eu estava procurando. Achei. Paulo, o que você achou no Silas? Eu achei um homem de Deus, né? Um parceirão.
foi chicoteado comigo, açoitado. Tudo que eu senti, ele sentiu. A humilhação também. A prisão também. Mas ó, que parceiro, hein? Parceiro em Cristo. Cantou, orou comigo no meio da minha aflição. Eu aflito, ele também, e Deus deu o terremoto. Aí, lá em Ezequiel 22:30, Antigo Testamento, olha só o que diz aí, ó. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22, versículo 30. Olha o que diz aí, ó. Ezequiel 22:30. Diz assim, ó. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Complete você. Mas a ninguém achei. Olha aqui, ó, que coisa forte. Olha o que está sendo dito aqui, o profeta, Deus usando ele. Ele falou, ó, busquei dentre eles, não só aqui freguesia do ó, mas dentre o povo de Deus. Busquei dentre o povo de Deus, busquei dentre eles, olha o que ele fala aqui, ó, um. Não precisa de dois, um. Tá? Eu busquei um. Eu estava procurando um, só um já resolvia. Um, né? Que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É o que eu falei para você. Eu até coloquei aqui, ó, no meu esboço. Eu sou essa pessoa que Deus pode contar? Você é essa pessoa que Deus pode contar? Porque acontece alguma coisa, a gente é chicoteado, somos lançados na cova, falamos mês passado, você lembra que a gente falou sobre isso? Sadraque, Mesaque e Abednego? Somos lançados na fornalha, a gente fica triste. Acontece qualquer situação, parece que Deus não é com a gente. Né? É só acontecer assim uma humilhação, a gente se sentir preso em algum problema, a gente já fica chateado, parece que Deus não é conosco. Estou procurando um que a hora que ele é humilhado, porque a vida vai humilhar, ele não vai retroceder. Estou procurando um. Eu não preciso de dois. Quanto mais, melhor. Mas se eu tiver um só, já está bom. Você tem que ser esse um. Você tem que ser essa pessoa. Quando humilhado, chicoteado ou preso, Deus vai olhar para mim e para você e falar, encontrei. Está entendendo? A gente não pode parar. Se nós pararmos, a quem nós vamos recorrer? Eu estava vendo ontem um testemunho daquela jovem, até ela estava na reunião, uma mocinha lá tem um problema de saúde grave no período dela, quase que ela morreu. Ela estava até com um pastor amigo nosso, depois a gente foi até ali almoçar perto da sede, ela foi junto. Está sarada, abençoada. Foi lá naquele evento lá que teve no ginásio da Portuguesa. Você vê, às vezes a gente marca um evento assim, né, você vai e tal, né, é complicado, tem que sair daqui para ir lá, mas Deus honra. Deus tem um propósito em tudo. Então, a quem ela ia recorrer? A quem nós vamos recorrer? Não tem ninguém. Nós precisamos mais de Deus do que Ele da gente. Não é? Ou estou errado? Deus sem o Fábio? É Deus.
Agora, e o Fábio sem Deus? Não é nada. Você entendeu? É Ele que prospera, é Ele que cura, é Ele que restaura. É tudo dele. Só que é o que eu falei para você no começo da mensagem. Os açoites, a humilhação e as prisões, elas vêm para tirar da minha boca o quê? A oração e o louvor. Entendeu? Para impedir você, de orar e louvar. Porque se você não ora, não tem o que ser respondido. Procurei um. E ele fala no final do versículo, mas a ninguém achei. Por quê? Porque tem hora que nós queremos, tem hora que a gente não quer. Tem hora que aperta e a gente acaba esmorecendo. Eu não estou falando para você que é fácil. Tem humilhações que são complicadas. Mas é o que eu te falei, a quem a gente vai recorrer? Só Deus. Timóteo, lá em 2 Timóteo, aliás, antes de Timóteo, Filipenses 4, versículo 14, o Paulo estava feliz com o pessoal ali. Olha o que diz aí, um versículo só, Paulo falando, Depois você pode ler inteiro, tá? É o agradecimento que o Paulo fez aos filipenses. Eu falei 14, vamos dar uma lidinha aqui bem rápido no versículo 10. Bem rapidinho. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí aqui é o nosso versículo 14. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Você vê o Paulo falando? Você vê que é interessante o que ele comenta antes, por isso que eu achei legal a gente ler, porque ele estava falando, agradecendo, ali a igreja, agradecendo ali aos filipenses, por orar por ele, por lembrar dele. Então, todo mundo gosta de um respeito, de um carinho. Você vê que depois ele fala assim, olha, eu estou já preparado para ter abundância e escassez. Então você vê que ele era um homem preparado, mas ele valorizava aqueles que estavam ao redor dele, ajudando ele na fé. Entendeu? Então ele fala aqui no versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí pulando para o 14, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Pessoal, eu estou preparado. Eu sei aproveitar os momentos bons, sei lutar nos momentos maus, mas eu quero agradecer vocês, porque vocês têm me ajudado, vocês têm dividido comigo,
as aflições. Eu quero agradecer vocês por isso, por orarem por mim, por me ajudarem, por essa parceria. Deus, ele se realiza pela sua vida. Deus, ele tem todo o poder, mas ele só vai se realizar através de você. Porque se o poder dele, que é, tremendo, não tiver alguém para realizar ali a obra. Quando Jesus libertava alguém, curava alguém, as pessoas contavam, ajudavam o ministério. O pessoal falava, esse homem, ele é realmente o Filho de Deus. É uma parceria. Então o Senhor tem procurado pessoas que aceitem as aflições, que entendam o momento. Não é toda hora que você vai, sorrir. Entendeu? Não é toda hora que você vai ter dinheiro. Não é toda hora que o casamento vai estar legal. Não é toda hora que você vai ter, de repente, saúde. Mas aí o que nós temos que fazer? Quando algo estiver errado, nós temos uma parceria com Deus. E Ele vai operar. O que não pode acontecer é a gente fugir dessa parceria devido a um problema. Eles não fugiram estando naquela situação. Deus nunca vai fugir de você. Mas às vezes a gente foge dele. Estou muito triste, acho que eu não vou para a igreja hoje. Estou muito chateado, foi muito humilhado. Eu acho que hoje eu não vou no culto, não. Eu fiquei decepcionado com aquela pessoa. Não esperava que acontecesse isso. E Deus tem culpa? Deus não tem culpa, Ele está lá para levantar. Então é importante a gente entender isso aqui. Saber o momento que nós estamos. Tem hora de sorrir, tem hora de fechar a cara e lutar. Tem hora de celebrar uma vitória, mas tem hora também de ser forte quando você é chicoteado, humilhado ou preso. É o que eu falei para você no mês passado em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles acordaram de manhã, eles não sabiam que eles iam passar por aquilo que eles passaram. Acredito que até quando foram chamados pelo exército, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor quer falar com vocês. Opa, que legal, hein? Opa, como é que eu estou? Vamos falar com o rei. A hora que chega lá, qual que era a notícia? Ou se curva, ou morre queimado. Ixi, pensei que era uma bênção, é uma aprovação. Acontece. No mundo tereis aflições. Então, se você se preparar bem, no dia da aflição você vai estar de pé. Para a gente fechar, o Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, olha o que é dito aqui, para a gente encerrar aqui. Tá legal aí o áudio, né? Tá saindo certinho, tudo beleza? Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha só o que diz aí, O Paulo passando aqui para o Timóteo instruções, o que eu falei para você, o Silas estava ali, Está vendo? Ali, junto. Mesma fé, fortalecido, igual. O Timóteo era um filho na fé do Paulo. Olha o que ele orienta aqui o Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Forte. Falou, Timóteo, vem cá. Te falar uma coisa. O que você aprendeu comigo, procura pessoas, homens, tá? Primeiramente você confia no que eu te falei, que é de Deus, tá?
procura homens fiéis, idôneos, para também ensinarem os outros. Então você vai ensinar para eles, e eles vão ensinar para as demais pessoas. Timóteo, eu encontrei em você, um parceiro, nas minhas aflições. Guarda o que eu estou te ensinando, procura pessoas igual a você, que queiram se colocar na brecha. Pessoas que estão ali dispostos a não se preocupar com os açoites, com as humilhações, com as prisões, mas a serem gratos e se alegrarem por fazerem a obra do Senhor. Por terem tanta alegria de libertar alguém, de curar alguém, de ensinar alguém, que eles não vão se preocupar com a dor. Pode ficar tranquilo, Timóteo, que eu vou mandar um terremoto quando você precisar. Pode contar comigo, você não está sozinho não. Mas procura pessoas que não se apeguem à dor, que não se apeguem às fofocas. Gente que vai se apegar em mim, tá? Gente igual a você, porque eu encontrei você, agora você vai encontrar outros, para passar esse ensinamento. Aí diz aqui no versículo 3, para a gente poder encerrar a mensagem. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Imagine que uma nação vai ser invadida, e o soldado corre na frente da população. O soldado, ele está disposto a morrer pela nação. Você está disposto a, se for necessário, ser humilhado por esse evangelho? Porque às vezes acontece. Vai para a igreja, vai. Vai. No trabalho. Olha, essa aí é a sessão do crente lá, hein? Cuidado com o que você fala para o crente lá, porque o crente... Você está disposto a ser açoitado? Esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí eu fiquei sabendo que uma outra pessoa que eu tinha uma consideração grande, falou mal. O que eu fiz? Falei, Jesus, o Senhor é minha justiça. E Deus operou. Que Deus abençoe a pessoa, porque se ela continuar nesse caminho, ela vai sofrer, ficar sozinha, mas Deus enviou a verdade e está resolvido. E eu nem tive que falar nada, hein? Deus enviou uma outra pessoa e falou assim, esse negócio aí está esquisito, hein? O Fábio? Aí quando foi analisar lá, não tinha nada disso. Entendeu? E a pessoa anda aqui, perto da gente. Não é ninguém daqui não, fica tranquilo, tá? É um pregador do evangelho. Eu achei que ele tinha um carinho por nós. Mas como ele não está disposto a sofrer por Deus, ele vai sofrer por uma amizade? Não vai. Se não sofre pelo Senhor, não vai sofrer por uma outra pessoa. Aí a gente vai aprendendo. Então é o que ele falou aqui, sofre comigo, Timóteo. Ô Fábio, sofre comigo. Quando você estiver ali no momento de alegria, aí você se alegra, mas a hora que tiver que lutar, fecha a cara e luta. Ô Silas, que bom que eu posso contar com você. Nós estamos dividindo os açoites, né? Quando o cara batia em um, batia mais fraco no outro, né? Já tinha colocado força no primeiro, batia um pouco mais fraco no outro, né? Quando batia no outro, primeiro, batia mais fraco no segundo. Cansava o braço, né? Pessoal, aí Deus está com a gente. O importante é que o terremoto
vai acontecer aqui. Amém? Deus honra aqueles que o honram. Guarda no seu coração esse entendimento. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Tá? Pessoal do TikTok, Deus abençoe. Pessoal do YouTube, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tá?